Sabe como é, né? Aquela tarefa super importante no topo da lista de afazeres e, de repente, organizar a gaveta das meias parece a coisa mais urgente do mundo. Mas, e se a procrastinação for muito mais do que simples preguiça? E se for, na verdade, um mecanismo de sobrevivência que a gente entendeu tudo errado? Vamos mergulhar fundo e desvendar o que realmente está por trás de um dos hábitos mais comuns da humanidade. Ok. E para a gente ter uma ideia do quão antiga é essa nossa luta, olha só o que o poeta grego Hesíodo já dizia há quase 3.000 anos. Ele já estava lá, alertando sobre os perigos de deixar as coisas para depois. Ou seja, isso não é uma invenção da era da internet, não. É uma condição humana das antigas. E o quão comum isso é? Bem, se liga nesse número porque é impressionante. Estudos mostram que entre 80% e 95% dos estudantes universitários admitem que procrastinam. É praticamente uma regra, não é? Uma epidemia silenciosa que afeta a maioria de nós, especialmente quando tem pressão e prazos envolvidos. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente sabe que vai causar estresse, culpa, aquela correria de última hora, por que raios o ciclo se repete? A resposta mais fácil é dizer que é preguiça ou falta de disciplina, mas a ciência conta uma história muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. A primeira grande pista para desvendar esse mistério está aqui dentro, na nossa cabeça. E não se trata de uma falha de caráter. É literalmente um conflito neurológico, uma batalha acontecendo agora mesmo no nosso cérebro. Vamos ver como isso funciona. Então, o ponto principal é este. Se culpar não adianta nada. A tendência para procrastinar não quer dizer que alguém é fraco ou desmotivado. Na verdade, é o resultado da arquitetura antiga do nosso cérebro tentando navegar no mundo maluco e moderno em que a gente vive. O mais legal é pensar nisso como uma verdadeira batalha interna. De um lado, a gente tem o sistema límbico, a parte mais primitiva do nosso cérebro. É o nosso homem das cavernas interior, sabe? Focado em sobreviver e em ter prazer imediato. Agora! Do outro lado, o córtex pré-frontal, a parte mais evoluída, o nosso CEO interno, que planeja o futuro. E a procrastinação é simplesmente o que acontece quando o homem das cavernas ganha a discussão. O resultado dessa luta a gente conhece bem. O nosso sistema límbico não entende o que é um prazo para a semana que vem. É muito abstrato para ele. O que ele entende é o prazer instantâneo, a dose de dopamina de ver mais um vídeo engraçado ou de rolar o feed. Para ele, a recompensa futura de ter o relatório pronto simplesmente não consegue competir. Mas essa batalha cerebral é só uma parte da história. A razão mais profunda pela qual o nosso cérebro primitivo ganha essa luta tantas vezes, essa razão está totalmente ligada às nossas emoções. E aqui está, talvez, a mudança de perspectiva mais importante de todas. Procrastinação não tem a ver com gerir mal o tempo, tem a ver com gerir mal as emoções. É uma estratégia de fuga. A gente não adia a tarefa em si, mas sim os sentimentos desconfortáveis que ela provoca na gente. A psicologia tem até um nome para isso. Evitamento experiencial. É aquele impulso super-humano de fugir de pensamentos, sentimentos e sensações ruins, mesmo que essa fuga vá nos prejudicar lá na frente. E a procrastinação é o exemplo perfeito disso em ação. E de que sentimentos estamos a fugir, afinal? São aqueles monstros que todo mundo conhece bem. O medo de falhar, a ansiedade sobre o que os outros vão pensar, a insegurança de nem saber por onde começar ou simplesmente o tédio profundo de uma tarefa chata por caramba. Adiar a tarefa é adiar o encontro com esses sentimentos. O grande problema é que essa fuga é uma armadilha. O alívio de adiar a tarefa é real, sim, mas ele dura muito pouco. Rapidamente esse alívio é trocado por um sentimento cada vez maior de culpa e de ansiedade, o que torna a tarefa ainda mais assustadora. E pronto, está criado um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. Ok, já entendemos o problema. A guerra no cérebro, a fuga das emoções. Mas, e aí? Como é que se sai desse ciclo? A solução não é simplesmente ter mais força de vontade. É usar estratégias mais inteligentes que trabalhem a favor do nosso cérebro e não contra ele. A primeira ferramenta é talvez a mais poderosa de todas. Uma tarefa gigante ativa o alarme de ameaça no nosso cérebro. A solução, torná-la minúscula. Escrever a tese é paralisante. Mas abrir o documento e escrever um parágrafo? Isso já dá para encarar. O nosso cérebro primitivo não vê isso como uma ameaça e tem muito mais chances de colaborar. A próxima técnica é tão simples que pode ser resumida em um único número: 2. É a famosa regra dos 2 minutos. Responder àquele e-mail, arrumar a secretária, pagar uma conta online. Se leva menos de 2 minutos, não se pensa, não se planeia, apenas se faz.
Isso cria um impulso de ação, sabe? Uma vitória rápida que gera dopamina e torna muito mais fácil encarar as tarefas maiores que vêm a seguir. Agora, uma ideia que parece meio contraintuitiva, mas que funciona. O filósofo John Perry chama a isto procrastinação estruturada. A ideia é usar a nossa tendência de evitar a tarefa mais assustadora da lista para fazer outras coisas importantes, mas menos intimidantes. Em vez de ficar a navegar sem rumo, a gente usa a procrastinação para ser produtivo noutras áreas. E esta é talvez a mudança de mentalidade mais crucial de todas. A ciência mostra que quem se perdoa por ter procrastinado tem menos probabilidade de procrastinar na tarefa seguinte. E porquê? Porque a autocompaixão reduz os sentimentos negativos de culpa e vergonha que, como a gente viu, são o principal gatilho para o adiamento. Ser gentil consigo mesmo não é uma desculpa, é uma estratégia. Então, como é que a gente junta tudo isto? A jornada para superar a procrastinação não é sobre nos tornarmos máquinas de produtividade. É sobre mudar a relação que temos com o nosso trabalho e, mais importante ainda, com nós mesmos. Depois de tudo o que vimos, a resposta final começa a ficar bem clara, né? O segredo não está em baixar mais um aplicativo de produtividade ou em ter agendas mais rígidas. A resposta está aqui. O foco tem de mudar. É parar de gerir o relógio para começar a gerir os sentimentos. Quando se aprende a lidar com o desconforto, com o medo e com o tédio, a necessidade de fugir através da procrastinação diminui e muito. Resumindo, os pilares são estes 3. Primeiro, entender a batalha biológica que acontece dentro de nós. Segundo, tratar-nos com a mesma bondade com que trataríamos um amigo. E terceiro, aplicar ferramentas que façam o início das tarefas parecer menos assustador. E a conclusão? Então, deixa uma provocação final. Não se trata de revolucionar a vida de um dia para o outro. Trata-se de dar um passo de cada vez. Então, qual é aquela ação de 2 minutos que está aí à espera? A resposta a essa pergunta pode ser o verdadeiro início do fim do ciclo da procrastinação.